Olá, vamos lá. Mais uma tarde de live para conversar com você um pouquinho sobre as emoções, sobre a espiritualidade, sobre essa dinâmica de vida. Nesse lugar muito especial que eu sou assim apaixonada por estar, que é a comunidade Transformar. E como eu digo sempre, quero convidar você para estar conhecendo a nossa comunidade no Instagram, @comunidade Transformar. E também lá nos nossos canais de comunicação, nas nossas redes sociais. É só você dar uma chegadinha lá nos nossos destaques que você vai encontrar aonde você pode acompanhar o conteúdo aqui da comunidade Transformar. Hoje eu quero começar dizendo o que é a comunidade Transformar, né? A comunidade Transformar, ela surgiu já há mais de 10 anos e veio direto do coração de Deus para o meu coração. E há mais de 10 anos a partir dos aprendizados, dos atendimentos, a partir da mentoria que foi evoluindo aos poucos, conforme eu fui adquirindo conhecimento, conforme a gente foi crescendo em obra, em graça, como eu gosto de dizer, conforme a gente foi adquirindo o conhecimento e partilhando em sabedoria, a comunidade Transformar, ela foi surgindo, ajudando pessoas. Ajudando em que sentido? Nós acreditamos que eu e você somos formados de espírito, alma e corpo. E essa alma, dentro desse corpo que conhece um espírito, ela precisa se manifestar, ela precisa funcionar, ela precisa fluir, não é mesmo? E quando a alma flui, ela flui através das emoções, ela flui através dos pensamentos, ela flui através da força e da energia que ela gera dentro de você e se manifesta também através do corpo. Então é muito interessante que, como eu gosto de dizer, sempre foi sobre espiritualidade e sempre foi em descobrir como curar por dentro para que você possa ter uma vida melhor, para que você possa ser uma pessoa melhor, mais sarada, mais curada. E é interessante que durante esses 20 anos e há 10 anos já na comunidade Transformar, o que nós temos acompanhado de situações de pessoas que vinham de experiências extremamente dolorosas, experiências extremamente sofridas, né, que aprisionavam ali no medo, que dificultavam a forma de viver e de sentir, como elas, depois de se permitirem passar pelos processos terapêuticos na nossa mentoria, no nosso atendimento com a equipe, participando das nossas imersões, elas vêm aprendendo a ser transformadas por dentro para ser livre por fora. Então é muito interessante, para mim é muito gratificante quando eu olho assim, sabe, e penso na trajetória que nós temos feito até agora. E eu sou muito grata por tudo que aconteceu, por todas as etapas do processo, os mais simples aos mais desafiadores. Eu tenho sido grata porque todos eles contribuem para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Ontem, por exemplo, se você viu aí os stories, eu estava fazendo um atendimento, uma mentoria, num lugar lindo aqui no Rio de Janeiro, que é o Leblon. Tive, assim, o presente de estar lá durante o dia acompanhando alguém que entende que precisa de ajuda, de acolhimento, de um olhar diferenciado, de um ensinamento com qualidade e com autoridade da espiritualidade, sim. E tive, assim, aquele presentão de estar fazendo a sessão de mentoria na praia. Gente, que delícia! Eu sou apaixonada por natureza, então eu também ganhei o presente. E pode parecer uma coisa simples para você, ou pode parecer incomum para algumas outras pessoas, mas poder viver essa experiência... Ó, meu olho chega a encher d'água, sabe? Porque a gente é gente. E assim, eu gosto muito de dizer que os mentores, eles só aprenderam um pouquinho primeiro. Então a gente sente muito todo o processo. E poder viver essa experiência ontem, de estar fazendo a mentoria, uma das muitas mentorias na praia, foi assim muito gratificante porque era muita energia fluindo, era muito sorriso, era muita perspectivas diferenciadas, uma liberdade, uma leveza. Eu acredito que a natureza, ela manifesta um poder do processo de cura. Eu acredito que nós geramos a nossa energia interna, digamos assim, e essa energia interna, ela vai realmente te ajudar a curar ou a ficar adoecida. Essa energia interna, ela vai realmente poder
Gente, meu olho não quer parar de lacrimejar. Gente, aqui a vida acontece ao vivo. Comecei a falar sobre a mentoria ontem, comecei a falar sobre a experiência de estar lá na praia, curtindo e orientando e fluindo bem. E aí os olhos danaram a lacrimejar. Mas eu também acredito que essa é uma descarga emocional boa, trazendo à memória o que aconteceu ontem. Ainda estou com a energia de ontem fluindo pra caramba. E hoje de manhã eu tive o prazer de ter uma outra mulher aqui comigo, no atendimento exclusivo da nossa mentoria. E foi lindo demais, sabe? Poder ouvir, poder acompanhar, poder orientá-la. Como eu estava dizendo, eu acredito nesse fluxo de energia. Eu acredito que a minha e a sua alma, ela precisa aprender a ser ouvida e expressar de maneira correta. Eu acredito também que essa energia toda que flui no nosso corpo, ela é um presente vindo de Deus, vindo do Abba, para que a gente possa ter a oportunidade de se conectar, de sentir o fluir, de ter a percepção de quando algo faz mal, de quando algo não está tão legal assim. E aí é muito comum, durante as mentorias, eu ouvir as pessoas dizendo: mas às vezes eu tenho vergonha de dizer que eu sinto, ou me sinto bem perto de alguém, ou me sinto mal perto de alguém. Algumas pessoas ainda têm muito medo de admitir essas sensações, né? Esse fluxo tão natural, tão potente, porque elas não sabem explicar. E ontem nos stories, eu estava falando sobre as crenças, né? Que durante muitos anos eu acreditei que eu precisava ser uma psicanalista com um jaleco dentro de uma sala fechadinha. Isso foi muito bom para mim naquele período de vida. Mas hoje, 20 anos depois, eu tenho percebido como os atendimentos, como as mentorias, elas têm ganhado uma qualidade muito maior quando a gente atende num local aberto, numa praia, numa cachoeira, às vezes tomando um café, né, com a pessoa num restaurante, ou aqui na comunidade Transformar. Eu gosto da tenda, a gente fica debaixo da tenda, que é um marco, é um local espiritualizado muito potente. Então é interessante que quanto mais a alma vibra como alma, mais ainda a gente consegue alcançar a alma de uma outra pessoa para poder ajudar. É claro que os modelos são importantes, cada um no seu tempo, e para esse tempo a comunidade Transformar, a minha vida, a vida de quem chega até a gente, vai passar por algumas desconstruções. E eu estava falando sobre ontem, né? Nos stories que eu deixei na sequência aí, eu estava falando sobre crenças. Aquilo que você acredita, na verdade, ganha forma e te modela. Aquilo que você acredita ganha força, e nem sempre essa força é uma força positiva, nem sempre essa força é uma força libertadora, né? Na maioria dos casos você passa anos e anos acreditando num formato, como eu disse, né? Eu acreditava que para ser uma psicanalista eu precisaria estar com um jalequinho branco e numa sala fechada. Hoje eu ainda atendo em consultório, eu ainda utilizo o jaleco, mas na maioria das vezes eu já me permito atender fora do consultório, atender online, na mentoria, atender aqui na tenda, como eu tenho falado com vocês. E cada vez mais as experiências têm sido surpreendentes, né? De vez em quando eu posto aí um comentário de alguém. Nessa manhã eu postei alguns comentários do direct. Como tem sido maravilhoso poder acompanhar. Nessas lives do mês de março, nós estamos falando para mulheres, né? Fazendo alusão ao mês das mulheres, mas os homens peguem a sua parte. Nós estamos falando sobre o poder entre o relacionamento da menina, a mulher e a mãe. E aí eu quero ficar nesse ponto, que é falar sobre crenças. É bem interessante que quando eu pergunto para algumas pessoas o que é crença para você, a maioria responde assim: a crença é aquilo em que eu acredito. Crença é aquilo que me foi ensinado e eu creio, né? Algumas pessoas falam crença é acreditar em Deus, numa questão de religiosidade, de religião. Mas é bem interessante a gente começar a aprender a perceber que crença não é só isso. Crença não é somente aquilo que te foi apresentado, que te foi ensinado. Crença não é somente aquilo que você acredita. As crenças estão ligadas àquilo que te foi ensinado, a partir das experiências que você viveu, e você acredita que a intensidade dessas experiências precisa ser mantida. Vamos dar um exemplo, né? Digamos que
lá na sua primeira infância, você aprendeu e acreditou que o homem do saco ia carregar você embora. Algumas crianças acima aí dos 40, elas ouviam muito essa história aí do homem do saco, que passava na rua carregando criança teimosa. Alguns pais colocavam esse limite na criança usando esse medo, né? E aí algumas crianças, elas ficavam apavoradas quando via alguém com um saco ou um homem diferente, já saíam correndo. Você já viveu isso? Se sim, deixa subir um coração para eu poder saber que você está me acompanhando. O fato é que essa criança, uma dessas crianças que ouviu essa postura, né, da crença do homem do saco, ela pode ter sentido muito medo, e ela pode, dentro dela, ter acreditado que existe alguém capaz de carregar embora, né, de arrancar da família. E ali essa criança gerou dentro dela um imenso medo de ir para o mundo, sair, fazer as coisas porque alguém poderia aparecer e tirá-la da família. Agora essa criança cresce, é um adulto, está trabalhando, sai, estuda, vai. Mas tem um detalhe: esse adulto, hoje, ele não se permite prosperar. O que tem a ver uma coisa com a outra, Tati? Porque prosperidade vai falar sobre você ter condições de ir além. Compreende? Mas quando você era pequeno, você sentia tanto medo de ir além, que agora na vida adulta, você não se permite prosperar, porque se você prosperar, você vai poder sair. E dentro de você, você acredita que é errado, é ruim, alguém vai fazer alguma coisa errada, alguma coisa ruim vai acontecer se você sair do meio da sua família, da sua parentela, da sua estrutura de vida. Então, como funciona uma alma ferida numa crença limitante? Essa mesma criança que está dentro de você vai fazer com que você se auto-boicote a ponto de não se permitir viver algo melhor. E aí, todas as possibilidades de algo melhor, todas as possibilidades que surgem para que você mude a sua vida, para que você prospere, para que você saia, você boicota, você paralisa, você não permite. Porque dentro de você tem uma criança que ainda está com medo, dizendo que quando você sai, alguma coisa ruim acontece. Compreende? Dentro de você, você já é um adulto, você já é uma adulta, você já é uma mulher. Mas existe uma menina, um menino ferido dentro de você, que ainda está com muito medo de sair na rua, que ainda está com muito medo de ver o que tem lá fora, porque alguma coisa ruim vai acontecer. E inconscientemente o seu emocional se conecta com essa força, a força com que você acreditou. Se eu sair, eu vou ter que abandonar, eu não vou ver mais a minha casa, a minha família, então é melhor eu não sair. Agora, na vida adulta, a crença gerada em você que sair é ruim, acaba fazendo com que todas as vezes com que você precisa sair, porque a vida adulta te impulsiona para isso, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você precisa ter novos relacionamentos, você precisa conhecer novas pessoas, você precisa dar espaço para as novas pessoas chegarem na sua vida. E aí, instintivamente, você arma um mecanismo de defesa e você bloqueia essas possibilidades. E quando chega a um ponto de que, como eu escuto muito aqui, né, nos atendimentos da mentoria emocional e espiritual que a gente faz: Tati, eu já não estou mais feliz com a minha vida. Eu não estou mais me sentindo satisfeita com as coisas. Eu não consigo evoluir. Eu olho para a pessoa que está do meu lado, ela não faz quase nada do que eu faço, não sabe menos do que eu sei. E, no entanto, ela decolou, ela foi. Por quê? Porque ela se autorizou a ir. Essa pessoa que decola para prosperar, e quando eu falo prosperar, não é só financeiramente, é prosperidade emocional, é prosperidade no amadurecimento, é prosperidade na espiritualidade. Quando ela começa a aprender a se posicionar com uma maneira mais saudável, essa prosperidade chega e ela aceita, porque ela não está com medo de sair para encarar lá fora.
ela não traz dentro dela essa crença de que lá fora é ruim, lá fora vai dar problema, lá fora tem um velho do saco para poder te sequestrar, lá fora as coisas não pode. Dentro dessa pessoa, dentro de você, pode estar acontecendo esse fluxo inverso, né? Você ainda está acreditando que lá fora é ruim, que lá fora é danoso, que lá fora é complicado. Essa é a força da menina ou do menino falando dentro de você. Essa é a força das estruturas internas do inconsciente que vão se repetindo e elas vão modelando, digamos assim, algumas estruturas de dor. E é muito interessante que algumas pessoas falam sobre crenças limitantes, né? Você tem que vencer as suas crenças limitantes. Você precisa aprender a sair disso. Mas antes de vencer as crenças, antes de aprender a sair disso, você precisa aprender a identificar quais são elas. Porque não é possível curar aquilo que você não sabe. Não é possível cuidar daquilo que você não permite. Então, todas as vezes em que você não permite cuidar, todas as vezes em que você não se permite reconhecer em você aonde está o ponto dolorido, todas as vezes em que essa criança interna sua continua gritando de uma maneira descontrolada sobre a sua vida, você acaba percebendo que a sua energia, o seu fluxo de força é direcionado para algo tóxico e destrutivo. É muito interessante que durante 20 anos de estudo e de aprendizagem, aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha perspectiva, quando eu paro para observar a minha trajetória, eu falo, caramba, eu acreditava nisso e fazia assim. Eu acreditava nisso e fazia assim. Eu acreditava aqui e fazia assim. Caramba, aqui eu consegui mudar. Nossa, olha aqui, já não vai encaixar mais. Aqui, essa daqui, como eu gosto de falar, graças a Deus, já não sou mais eu. Não faz parte da minha estrutura. Agora esse daqui faz parte. O que eu vou fazer com essa energia? Para onde que eu vou direcionar ela? Será que eu posso direcionar para algo que é produtivo, que é bom, que é gostoso, que vai fluir, que vai fazer uma abertura de entendimento, que vai liberar a minha energia de maneira saudável e gostosa? Ou será que eu estou pegando essa experiência e liberando ela com uma forma tóxica, distorcida, exagerada, trazendo para a minha vida outros lixos, outras estruturas que deterioram a verdade de quem eu sou? Quando eu consegui perceber essa dinâmica, eu pude aprender a observar como eu estava me aplicando a ela. É o que a gente está conversando sobre hoje. É o que nós estamos falando hoje sobre as crenças. Muito além de entender que estão ali, você precisa reconhecer como elas atuam na sua vida. E um ponto muito interessante é quando essas crenças exageram tudo. Tem um conto que é muito conhecido, que é Alice no País das Maravilhas. E tem um pedacinho desse livro, desse conto, que eu sou apaixonada, que é quando aquele gato que some e aparece, ele aparece para Alice e ele faz a seguinte pergunta para ela. Ele pergunta assim: você sabe quem é? E ela responde: meu nome é Alice. E aí ele fala de novo: mas você sabe quem é? E ela responde: eu sei. Ele respondeu bem. Mas você sabe para onde você quer ir? Aí ela pergunta: não. É por isso que eu quero te perguntar qual caminho eu devo seguir. E aí ele vira e fala para ela: Alice, você precisa descobrir o caminho primeiro. Você já consegue se amar? Aí a Alice fala assim: não sei o que é isso. Ele: pois então, eu não vou lhe dizer o caminho e não vou lhe dizer que te amo, até que você aprenda a escolher os seus próprios caminhos e você aprenda a se amar. Porque para quem não se ama ainda, qualquer coisa serve. E para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Compreende? Quando esse gato fala para a Alice, ele está dizendo para ela: Alice, aprenda a observar você, a sua estrutura, os seus objetivos, e aprenda a observar como você
tem se posicionado para se amar, para cuidar de você mesmo. Alice, aprenda a entender qual é o percurso que você escolhe seguir, que pode ser diferente do caminho que escolheram para você. E ali entram as crenças, porque as crenças elas têm o poder de fazer você acreditar que o único caminho a ser seguido é o caminho que te ensinaram. E um caminho que te ensinaram, na maioria das vezes, são caminhos tortuosos, errados, doloridos, cansativos. São caminhos que não dão para você uma liberdade, uma abertura para aliviar a sua alma, para aliviar os seus pensamentos, para aliviar o seu comportamento. É claro que nós vivemos dentro de um contexto social de vida, e aí você precisa aprender a modular a vida social do relacionamento com a sua vida interna. Na nossa mentoria, quando a gente está aqui na comunidade Transformar ou até mesmo online, eu ouço também muito algumas pessoas falando sobre essa questão da angústia, né? Reclamando muito, que sente muita angústia, muito peso, que a angústia é ruim, a angústia é uma coisa chata, a angústia é uma coisa difícil. Sim, é algo muito doloroso porque mexe com o seu corpo e geralmente dá um nó muito grande no peito, uma dor muito grande nos pulmões, uma dor muito grande na alma. E aí a gente vai percebendo que na maioria das vezes, assim como as crenças, as pessoas rotulam a angústia como algo extremamente ruim somente. Mas eu quero te chamar a atenção para um ponto muito interessante, onde você começa a perceber que a angústia que você sente, na verdade, ela é o resultado da insatisfação que você está tendo da forma com que você está vivendo. Ele é o resultado de você ter muita energia acumulada dentro de você e essa energia está sendo abafada, sufocada pelo ambiente em que você está. A angústia ela é o resultado da desarmonia entre o que você realmente sente, o que você realmente pensa e o que você realmente acredita, em conflito com o que realmente acredita o mundo externo, pensa o mundo externo e ensina a sociedade em que você está inserido. É muito interessante que o processo da angústia nada mais é do que a sua energia interna gritando, dizendo que quer sair. E cabe a você a autorresponsabilidade de aprender como tirar isso para fora de maneira saudável. Vamos lá, eu disse, cabe a você e é a sua responsabilidade aprender a tirar toda essa energia interna de maneira saudável. O que significa? Significa que se você não aprender a remover, a liberar essa energia toda, se você não aprender a pegar toda essa energia interna aqui dentro da angústia, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus projetos, do monte de não, do formato, se você não aprender a liberar de maneira saudável isso, acredite, essa energia ela vai sair e na hora que ela sair, ela vai sair rasgando tudo, ela vai sair quebrando tudo, ela vai sair fazendo um monte de sintoma no seu corpo, vai gerar um montão de problema, um montão de adoecimento, vai gerar o estresse, vai gerar a fibromialgia, vai gerar as noites de sono que você não consegue dormir, vai gerar o transtorno alimentar, pessoa que come demais, pessoa que não come, vai gerar a compra compulsiva, vai gerar o sexo compulsivo, vai gerar dificuldade na comunicação dos relacionamentos, vai gerar desinteresse, desatenção, vai gerar mancha roxa no corpo, problema de pele, acidez no estômago, problema do ácido úrico, vai gerar dificuldade de fala, vai gerar dores de cabeça, enxaqueca constante, vai gerar problema nos rins, vai gerar problema no seu útero, endometriose, vai gerar problemas na próstata, vai gerar problemas nos ossos. Toda a energia que você concentra dentro de você e que você não assume a responsabilidade para aprender a colocar ela para fora de maneira saudável, vai gerar algum tipo de transtorno e desarmonia. Desse jeito. A questão não é a angústia é o ponto aqui da sua alma dizendo, tô no limite. Acha um jeito saudável para que eu possa me expressar.
Isso é autorresponsabilidade. Encontra um jeito saudável para que eu possa manifestar e liberar isso. Mas a grande maioria das pessoas não faz. Por quê? Porque estão aprisionadas num modelo de crença, num modelo em que acreditam que não pode. Eu sempre trago exemplos muito práticos da vida, da rotina, né? Eu sou apaixonada por caminhadas, eu aprendi a caminhar. E gosto muito de natureza, seja cachoeira, seja praia, plantas, água, chuva, eu gosto das manifestações da natureza. E recentemente, se você olhar lá no meu perfil, você vai me ver dançando na chuva, aqui no quintal da comunidade Transformar. Foi uma tarde muito especial, tarde e noite. E depois que eu fiz esse dia especial, só que pra mim é uma constância, sempre que eu posso eu tô tomando banho de chuva. Eu lembro muito da menina que corria na poça d'água e isso é muito curador. Algumas pessoas entraram em contato no direct, dizendo assim, Tati, eu não entendi, o que você tá fazendo dançando na chuva? Isso não vai te fazer bem, você vai ficar doente, você vai passar mal. Ah, Tati, mas não ficou bom aquilo lá, o que as pessoas vão achar? Aí teve uma outra pessoa que disse assim, poxa Tati, você não acha que já tá grandinha demais para poder dançar na chuva, para correr na chuva? E aí eu mais recebi palavras dizendo, Tati, não faz mais isso, do que palavras de gente que falava assim, caramba, eu também tenho saudade de dançar na chuva, nossa, como é bom isso, eu vou experimentar. Eu recebi mais palavras negativas e tóxicas do que palavras positivas. E aí eu fiquei avaliando o porquê que um simples banho na chuva, que pra mim é uma coisa normal, eu faço, eu gosto, né? De vez em quando eu posso, eu estiver na rua, se tiver como eu não molhar as minhas coisas e andar na chuva, eu ando porque eu gosto. Mas eu fiquei pensando por que o simples fato de eu expor estar tomando um banho de chuva desencadeou na maioria das pessoas uma negatividade. Por que o simples fato de me permitir respirar, dançar, brincar, correr, pular na poça d'água, rodar, né? Ficar toda molhada, sorrir, vibrar alto, vibrar bem. Por que um simples fato de tomar essa atitude e expor isso incomodou as pessoas que entraram em contato comigo, incomodou muito mais do que as pessoas que falaram, nossa, que bacana, por que você fez isso? E eu fiquei mensurando, entende? A reação de como as pessoas se identificavam no processo. E por incrível que pareça, das pessoas que entraram em contato para dizer que estava perigoso, que era errado e que eu não devia fazer, algumas eu puxei assunto, continuei conversando e eu perguntei a elas há quanto tempo ela não faz isso, ou se ela já tinha feito alguma vez na vida, ou o porquê que elas achavam que iria me fazer mal. A grande maioria respondeu que cresceu ouvindo que não podia sair na chuva, que tomar banho de chuva faz mal. Deixa eu te trazer uma informação muito preciosa. Hoje, no século XXI, a boa ciência ela comprova os benefícios curadores. Olha o barulho do carro. Aqui é vida acontecendo, é tudo ao vivo. Vamos voltar. Hoje, no século XXI, a boa ciência comprova que o contato com a natureza durante um período da sua vida, do seu dia, com os pensamentos corretos, com a respiração correta e com a alegria correta, eles ajudam no processo de cura e melhorar o processo de cura em até 30%. E dependendo do nível que você mergulha nessa natureza, aí eu, Tati Lima, vou ser bem ousada e falar para você, às vezes pode chegar a 100%. Porque eu já ouvi pessoas dizendo,
que tinham traumas horríveis de estar na cachoeira, por exemplo, que é um outro local que eu sou apaixonada. E, no entanto, elas foram com a gente no processo de mentoria emocional e espiritual, e nós sentamos ali na cachoeira. Eu moro num local abençoado, lindo demais, tem um santuário maravilhoso, uma reserva, e nós fomos até lá de maneira autorizada, organizada, e sentamos e brincamos e conversamos, e aí a natureza foi fazendo o que tinha que fazer. A boa ciência já comprova, por exemplo, que a fricção da água na pedra, ela libera um tipo de íon, eletricidade, e esse íon, quando ele penetra no nosso corpo, ele remove o estresse. Mas você precisa estar com o pensamento correto e com a atitude correta. E ali a gente pôde ver a pessoa sendo curada de traumas, de medos. Aí agora essa pessoa fica, quando é que você vai de novo? Quando é que você vai de novo? Se deixar toda a mentoria que tem que ser feita, ela quer fazer lá. Então a gente vai percebendo que quando eu comecei a conversar com as pessoas que disseram de maneira negativa porque que era muito difícil, eu não deveria estar brincando na chuva, elas começaram a falar que elas foram ensinadas que não podia, que eu já era adulta, que adulto não faz essas coisas. Olha, eu li cada coisa, eu ouvi cada áudio. Mas você já passou dos 20 anos, você já passou dos 10 anos, você não tinha que estar dançando na chuva mais. Teve uma que falou assim, você já é uma doutora, doutores não dançam na chuva. Será? Então, eu sou atípica. Porque eu sou uma doutora formada, graduada e pós-graduada, 20 anos de estrada de conhecimento. E toda vez que eu posso, eu tô na chuva dançando. Toda vez que eu posso, eu tô na cachoeira dando um mergulho. Toda vez que eu posso, eu tô na praia como eu estive ontem. Todas as vezes que eu posso, eu tô sentada no sol tomando um café, agradecendo ao Criador, porque a energia do sol, ela penetra na minha pele e ela fixa o cálcio nos meus ossos. Entende? Eu gosto muito do conceito cristão de ensino e vai dizer que quando Deus cria o mundo, o planeta Terra, depois de ter criado o universo, ele cria a Terra. E ele cria a Terra e ele forma um jardim. E quando ele forma um jardim, ele forma Adão, surge Adão. E logo depois, passados uns tempinhos, surge Eva. Então, olha, o Criador forma o universo, forma o planeta Terra, forma um jardim, separa plantas, água doce, água salgada, natureza, montanhas e mares, organiza as moléculas do ambiente, organiza todo um processo nesse planeta para equilibrar, para que o ser humano pudesse colocar os pés sobre ele e viver bem. Ele providenciou uma gravidade que se conecta com o fundo do seu pé, que te mantém no centro da terra, porque senão a gente estava caindo para o teto. Ele manteve a organização de um ar que é filtrado pelas plantas para que o meu pulmão e o seu pulmão suportassem o nível de oxigênio. E aí a gente libera um gás carbônico e a planta absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Deus organizou a natureza para estar em estrutura e contato com a humanidade. E aí coloca o primeiro casal no jardim e esse casal ele começa a trabalhar e a andar, ele começa a cuidar das coisas, se alimentar dos frutos, olhar os animais. Ele começa a ter um contato cognitivo, pele, ouvidos, olhos, respiração, coração. Tudo estava batendo e fluindo em unidade com a natureza. Eu não estou dizendo que Adão e Eva tinham raízes nos pés e nas mãos. Eu estou dizendo que a estrutura deles conseguia sentir o poder e a plenitude que também já existia nessa natureza. Aí veio a ruptura, um erro, uma falha, um pecado, dê o nome que você quiser. O fato é que houve um afastamento de Deus. E tudo aquilo que eles sentiam agora ficou limitado. E aí chega hoje, século 21, eu e você, estamos limitados a um ponto que estamos começando a acreditar
que mexer com a natureza e conviver com a natureza é algo errado. Quando na verdade, ou que não vale a pena, ou que é besteira, ou que é uma coisa de só para algumas pessoas, quando na verdade não. A natureza foi feita para ajudar você, ser humano, a estar num processo curador. Aí agora a ciência atesta algo que a espiritualidade e a fé já fala há muito tempo, que a desarmonia provoca desgaste, o desgaste provoca dor e a dor vai provocar tristeza, doenças. Então, numa frase muito curta, todo o processo de adoecimento vivido nada mais é do que o reflexo de uma desarmonia. E aí, quando você acredita demais em alguma coisa que te traz desarmonia, você adoece. Se você acreditar que você é uma pessoa com limitações, você não consegue fazer o que precisa. Eu estava conversando com um atleta recentemente, fazendo uma mentoria com um atleta, né, o Mindset de Conquista, e esse atleta, ele começou a falar sobre outros atletas que sofrem algum tipo de amputação. E aí, quando você vai observar os vídeos, hoje a gente tem muitos vídeos acessíveis aí, a gente olha de verdade, parece que não faz falta aquele membro, que o cara faz um movimento que de repente você que está com o corpo completo não vai fazer. E aí a gente pergunta onde está a verdadeira limitação, onde está a verdadeira crença limitante. Ela está na forma com que você interpreta e na força daquilo que você acredita. Então, se você acreditar que ficar dentro de um quarto parado, se você acreditar que você tem que ser alguém depreciativo, se você acreditar que a sua vida ela é feita para coisas limitadas, escassas e rasas, se você acreditar que tudo na vida é com muita dor e pesar, assim será. Porque aquilo que acredita a tua alma, assim é. Se você acreditar que é uma mulher ou um homem violento, assim vai ser. Se você acreditar que, como toda a sua família, todo mundo teve problema de coração, você terá. Se você acreditar que sempre dá errado para todo mundo, então por que daria certo para você? Vai continuar dando errado? Assim será. Compreende? Se você acreditar que a vida é uma guerra o tempo todo, assim será. Só que, além de acreditar, entender como, você precisa perceber a força que você põe nesse acreditar. Porque quando você pega essa mesma energia, essa mesma força, essa mesma potência e deposita em algo certo, bom, poderoso, você pode ter sofrido uma amputação, uma dor, uma violência, um abuso. Você pode ter sofrido um assédio, você pode ter sofrido um abandono, uma rejeição, mas você vai aprender qual caminho escolher e você vai aprender a liberar a história das pessoas que fizeram isso com você e você vai aprender que a sua vida é sua e você é responsável por cuidar dela. Enquanto essa chave não vira, você continua presa nas crenças, você continua presa na forma com que os outros te enxergam, você continua presa em ficar pensando o que fulano vai achar, o que ciclano vai achar. Cara, fulano e ciclano não está nem lembrando de você, e se ele achar alguma coisa, ele que aprenda a lidar com isso. A questão é que verdades você quer trazer para a sua vida e como você pode ser sincero e sincera contigo mesmo. Tá fazendo sentido? A gente começou hoje falando sobre crenças. Aquilo que você acredita ganha força. Mas ganha força porque primeiro existe dentro de você. Você, por algum motivo, acreditou que tem que ser assim. Deixa eu ver um comentário aqui. Quando vi você dançante na chuva, achei que você teve uma boa notícia. E sim, somos livres para dançar na chuva, mesmo sem as informações, benefícios da natureza, mesmo sem as informações do benefício da natureza e o contato e tal, mas não é crença não, não é comum. Então, olha, eu não tinha recebido boa notícia não, eu sou assim mesmo.
É um ponto muito interessante. Obrigado pelo seu comentário. E aí eu vou fazer uma observação. Olha as questões das crenças. Por que a maioria das pessoas acreditam que você só pode se alegrar se tiver boa notícia? Você precisa aprender a se alegrar porque está vivo. É o poder da gratidão. É o poder da alegria que vem de dentro para fora. É claro que se eu tiver uma boa notícia, acredite, você vai me ver rodopiando, gritando e dançando mais ainda. A gente celebra as boas notícias. Mas a questão é que eu não posso celebrar somente quando eu tenho boas notícias. Entende? Muito obrigado pelo seu comentário. Eu amo quando colocam comentários pra gente falar aqui. Mas entende o detalhe? A crença está em acreditar que eu só posso celebrar porque tive boa notícia. Ou estou celebrando porque eu recebi uma boa notícia. Não! A boa notícia é que eu estou viva. A boa notícia é que apesar de ter uma profissão alinhada com um propósito de vida que o Criador confiou a mim para ajudar a curar pessoas, eu, Tatiana, olho para mim e me percebo uma mulher saudável e feliz. A boa notícia é que eu tenho um espaço imenso para poder celebrar e agradecer, de contemplar, de dizer, Pai, obrigado porque hoje está céu, obrigado porque hoje choveu, obrigado porque hoje está difícil, obrigado porque hoje está fácil. A celebração tem que partir de dentro. Todos os dias Deus confia a mim e a você o dom da vida. Isso devia ser celebrado. As mudanças nos processos de cura acontecem quando você começa a mudar algumas pequenas interpretações. São de pequenos em pequenos passos. A minha profissão, como formação acadêmica e profissional, olha, já são 20 anos. Eu sou psicanalista sênior, isso significa que eu tanto ensino quanto eu atendo. Sou fundadora da comunidade Transformar. Sou formada em teologia, sou graduada em teologia, reconhecida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Sou pós-graduada em neuropsicopedagogia, clínica e institucional. Significa que eu estudo os formatos e as forças das intensidades do aprendizado no cérebro. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Assim como nem todo mundo consegue ensinar da mesma forma. Então eu aprendi a observar como você aprende para poder ajudar a aprender. Eu sou pós-graduada em análise comportamental, em análise sistemática 360 graus, pelo Instituto Brasileiro de Coaching e pela Faculdade Monteiro Lobato. Eu tenho pelo menos 4 tipos de formações em lideranças distintas. Sou grafóloga, amo estudar letras e a força das suas emoções quando você escreve. Sou especializada em grafologia, você desenhando, eu consigo interpretar a sua emoção no momento. E eu gosto muito, muito, muito de dizer que, além da minha profissão, eu sou gente, sou humana, sou mãe, sou mulher, sou menina, filha do Criador, do Abba, um ser humano em períodos de transformação e que, por conta do contato com a espiritualidade, com ele, com o Criador, tem aprendido a olhar um pouco para dentro, a reconhecer um pouquinho das próprias fraquezas e limites e aprender a melhorá-las e a rompê-las. Por isso, hoje, eu digo para você que eu sou uma mentora emocional e espiritual completa no sentido de possibilidades. O que você precisa, às vezes, da dificuldade de aprendizagem, eu vou te ajudar. Se a questão é espiritualidade, tá uma briga interna porque todo mundo recebe o milagre e você não, a gente vai verificar essas questões. Se a questão é
lutas internas por causa das experiências vividas na infância e elas estão machucando você e você não está sabendo sair desse ciclo, eu também posso te orientar, entende? Se a grande questão é aprender a organizar a energia, a gente vai organizar a energia através das respirações, através dos métodos terapêuticos, através dos métodos energéticos, sim, porque nas mãos há poder e no contato há força e cura. Então a gente vai aprendendo a perceber que para tratar melhor da alma humana, sendo uma outra alma humana preparada. Preparada como? Ao longo da vida, com bom conhecimento e a sabedoria aplicada. Então aqui na Comunidade Transformar, a gente acredita que você é capaz de assumir a responsabilidade da sua vida, desde que você se permita assumir e entenda como modificar algumas crenças, lidar com algumas outras e abandonar outras. Só que para isso precisa-se de um método, para isso precisa-se de um passo a passo, porque como as crenças limitantes elas surgem na primeira infância, essa criança dentro de você não quer permitir ou não sabe como fazer para mudar essa situação. Então, um mentor, durante uma mentoria, ele vai te conduzindo a essas transformações e mudanças, insights, e você vai percebendo que é possível ter uma qualidade de vida diferente, sim, que é possível mudar a forma das crenças com que te ensinaram, é possível ser livre de dores, de culpa e de abandono que você carrega dentro de você durante anos, quando você permite algo simples, que é mudar. Você precisa se permitir fazer uma busca de onde está e como você está. E aí a gente começa o processo. No processo terapêutico da Comunidade Transformar, nas mentorias, você vai ouvir falar sobre como cuidar do seu corpo. Porque você pode mudar a mentalidade, mas se você não cuidar do seu corpo, ele vai continuar adoecido. Então, se você está vivendo uma experiência que precisa dos medicamentos, vamos lá, vamos usar os medicamentos, você vai usá-los. Por um tempo, acredito eu. Então, como cuidar do seu corpo? Exercício físico, alongamento, yoga, flexibilidade, pilates, caminhada, corrida na praia, corrida no asfalto. O que você está fazendo para cuidar do seu corpo? Alimentação. Final de semana eu orientei uma pessoa que estava falando sobre a diabetes muito alta. E eu falei com ela, olha, mas a diabetes, para controlá-la, você precisa mudar o seu estilo de vida. Não dá para ficar comendo x-tudão todo final de semana e ter um corpo saudável. Compreende? É aprender a abrir mão daquilo que te intoxica. Tudo que é demais faz mal. E aí aqui a gente acredita que você precisa aprender a cuidar do corpo. Então vamos cuidar do corpo. Como é que está? Como você está nutrindo esse corpo? O que você está comendo? Qual é o ritmo? Quais são os componentes? Por que você não consegue parar de tomar tal refrigerante? Por que você só come um montão de pão? A gente começa a observar os seus exageros. Você precisa cuidar da sua espiritualidade. Sobre espiritualidade, o que você acredita, de qual maneira você acredita? Você acredita num Criador de todas as coisas? Como você dá nome a isso? E quando ele se relaciona com você, como você se percebe? Entende? Vamos ver na espiritualidade como te ensinaram a se ligar, a conversar, a se relacionar com essa espiritualidade. Eu lido com muitas pessoas e aí, de vez em quando eu escuto alguém falar de Deus como se Deus fosse só um Deus cruel, carrasco, punidor, um Deus que mata, um Deus que fere. Esquece do Deus de amor, de justiça, o Deus de paz. Esquece do Deus que é pai, que é mãe. Esquece do Deus que, antes de que você fosse formado no ventre, Ele te amou. Porque Ele sabia que as marcas que viriam seriam marcas para distorcer esse amor. Então Ele colocou a mão primeiro. Como você vê Deus? Como você se relaciona com Ele?
Isso para mim é espiritualidade. É a forma com que você aprendeu a se relacionar com o divino, com algo que é além, soberano. Eu sempre falo que eu gosto de chamar de criador, de eterno, de Abba, dependendo da minha situação. Se eu tô uma menina carente, quero colo, é Abba, é pai. Agora, se eu estou mais harmonizada energeticamente lá em cima, criador de todas as coisas, tu me conhece. Como você está aprendendo a lidar com essa espiritualidade, a colocar ela para fora? Eu conheço pessoas que estão orando anos e anos e anos só no Salmo 102. Obrigado pelos corações. Muito obrigada, como eu fico feliz. Só conhece aquele Deus das dores. Quando vai orar, fala de dor, fala de dor, fala de dor, fala de dor. Nunca fala da cura. Se você só repete que está doendo, só vai doer, gente. Então a espiritualidade é perceber quais são os moldes que te ensinaram e como você está aplicando isso em você. Eu vou pegar de novo o exemplo aí da chuva. Elenir, parabéns, doutora Tati. Deus te fez uma benção. Oh, muito obrigada. Eu também acredito. Muito obrigada. Vou pegar de novo o dia da chuva, da dança, que é uma coisa que ficou marcada, né? Para as pessoas e para mim aqui, que eu não esperava ter esses feedbacks todos, foi muito bacana. Eu gosto muito quando vocês comentam lá as postagens ou quando comentam as caixinhas de pergunta que eu faço aqui nos stories. Nesse dia da dança da chuva mesmo, Eleni, foi muito interessante que teve algumas pessoas que falaram assim: eu preciso chamar a atenção da senhora, a senhora já é uma mulher, a expressão foi uma mulher de Deus, a senhora já é líder, ministra, pastora, como é que a senhora se mostra dançando assim? Oi? Oi? Olha a crença limitante. Se não for igualzinho ao modelo que você aprendeu, você repulsa, você diz que está errado, você diz que não presta, você diz que a pessoa está incentivando as outras a coisas ruins. Oi? E eu só estava feliz, viu, Eleni? Eu só estava feliz dançando, agradecendo ao Criador, porque se não tiver chuva a gente não tem água. Agradecendo porque aquele banho de chuva é um massageador fantástico. Mas se não for do modelo que você determina, não serve. Então a gente vai aprendendo que as crenças, elas limitam dentro de uma caixinha. E às vezes essa caixinha apertada é justa e dolorida. Às vezes essa caixinha machuca, mantém você no medo, na culpa e na vergonha. Mas na live de hoje eu quero estar encerrando esse momento, que eu vou precisar ir para um outro atendimento de mentoria. Mas eu quero estar encerrando falando para você, olha, que se rompam as caixinhas para que você descubra o que é liberdade. Que você se permita se achegar aqui na comunidade Transformar para que você aprenda sobre como ser livre por dentro e por fora. Que o próprio Criador te incomode, assim como me incomodou um dia, para que você converse com Ele de verdade, com a sua verdade. Não com meias palavras ou com os modelos que todo mundo diz. Que você se permita, assim como semana passada, estar aqui com a gente num dia de tenda. Aliás, quinta-feira é dia de tenda, onde a gente fica debaixo da tenda da comunidade Transformar e desenvolve um trabalho de libertação emocional lindo demais. Semana passada o trabalho foi exclusivo. Imagina você poder estar comigo, 2 horinhas comigo, exclusivo. E nós tivemos aqui 2 mulheres lindas que reservaram o horário e foi lindo demais, foi profundo demais. Então eu convido você a estar com a gente aqui na tenda da comunidade Transformar. Entre em contato no direct, chama no nosso WhatsApp, os números estão nas nossas redes sociais. Se informa como você pode estar aprendendo
a ser livre dessas cadeias emocionais que estão provocando desespero, angústia, tristeza, desânimo, que estão provocando desgaste, desarmonia. Se permita vir aprender, entre em contato para saber como participar do dia de tenda e a gente vai ter uma imersão emocional, 2 dias completos comigo, mas as vagas vão ser limitadas. Por que, Tati, limitadas? Porque eu quero estar pertinho de você, olhando no olho. E se tiver uma multidão, eu não vou conseguir olhar nos seus olhos. Então, já fica aí, entra em contato. Entra em contato para saber como é que eu faço para participar da tenda terapêutica, Tati, para ficar 2 horas contigo com um grupo pequeno. Outra parte, como é que eu faço para participar da imersão, Tati, para ficar 2 dias contigo com esse grupo fechadinho, exclusivo, para tratar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, para mudar as crenças, para perceber onde elas estão e para virar essa chave para você poder ter uma liberdade e a saúde e a espiritualidade saudável que você pode viver. Você precisa se mover pela tua vida. As crenças limitantes te prendem sempre em se movimentar pela vida dos outros. E você precisa aprender a se mover pela sua vida, tá certo? Vou precisar estar encerrando. Para você que entrou agora, vê nas nossas redes sociais, tá bom? Essas lives, elas estão sendo transferidas para nossa rede social. Tem canal no YouTube, tem o canalzinho lá no Spotify, ok? Tem o nosso WhatsApp para contato direto. Então, tem um direct aqui no Instagram que você pode estar chamando para conversar com a gente. Geralmente é a Bia, nossa assistente, que fala com você primeiro. E aí ela vai te dar todas as diretrizes de como você pode aprender a ser curada e transformado, tá certo? Amanhã, às 13h30, a gente vai estar de volta aqui com a live falando para as mulheres, no mês das mulheres, nesse desafio transformador, entendendo a mãe, a mulher e a menina dentro de você. Hoje nós falamos sobre crenças da menina que vão prender a potência da mulher que existe em você. Você, mulher, é fantástica. Você pode e tem muita energia boa aí dentro. Tanto que quando você prende, você adoece. Vem para cá, junta com a gente, para aprender a liberar isso de forma saudável e a ser leve, livre, alegre, curada. Para a glória de Deus, sim, tá bom? Vou estar encerrando. Um beijo, um grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.